Hey guys, pra quem ainda não me conhece, eu sou o Apollo, o gênio aqui do canal, e hoje a gente vai fazer um react de várias pessoas atacando o Léo Lins e dizendo que ele tem que ser preso sim, e que ele tem que ser condenado sim, e de que ele é criminoso sim, e a gente vai refutar, e eu digo a gente porque eu não tô sozinho, eu estou acompanhado do nosso lindo advogado Angelino dos Santos Santíssimo. Eu ia falar agora se apresenta, mas eu acabei de te apresentar. E agora, como é que faz? Agora eu não sei, fi. Você falou meu nome, fi. Eu falo o quê? Enfim, o vídeo começou meio torto, não foi bem planejado, mas vamos começar logo, Angelino, porque eu não quero que o vídeo fique longo. Vamos começar, Angelino, com a Luana Piovani. A mulher que é branca, loira, padrão, hétero, cis, normativa, rica, mas consegue estar completamente infeliz toda vez que ela aparece na internet. Sabe o que falta pra ela, fi? Pra ela ficar alegrinha, fi? Não falta nada, Angelino. Vamos dar play. Vamos dar play. Um estupro ter uma condenação de 8 anos, eu acho muito pouco. Eu também acho pouco. É de 8 anos? Eu não sabia não. Se bem que eu acho que toda condenação é pouca, porque eu sou contra a cadeia. Sabia, Angelino? O que você acha da cadeia, Angelino? O meu patrão aqui é o inferno, fi. O que você acha que eu penso sobre essa cadeia furreca de vocês, fi? Eu sou a favor, Angelino, da gente, em vez de ficar pagando moradia pra bandido, a gente pagar um navio de turismo, sabe, transatlântico. Pois é, e jogar todo mundo toda sexta-feira a gente faz uma caravana assim, ó, joga todo mundo no mar, a mais ou menos assim 100 quilômetros da costa. Aí, por exemplo, você cometeu um assalto, 1 quilo preso no pé. Cometeu um assalto à mão armada, 2 quilos preso no pé, entendeu? A gente vai. Se você conseguir nadar de volta, você será reintegrado à sociedade. Você destrói a vida daquela pessoa. E daí você vai passar 8 anos sendo alimentado só sem a liberdade para você tentar entender que o que você fez praticamente acabou com a vida de uma pessoa. A cadeia não é a cadeirinha da Super Nani, não, fi. Que você senta pra pensar nos seus erros, não, fi. Ela não consegue conceber a ideia de que ele sabe que tá errado e ele fez porque ele gosta do erro. E aí eu fico muito surpresa de ver esse bando de homem aparecendo, inclusive pessoas que eu admiro muito, tá? Você se identifica como, Angelino? Eu sou um anjo, fi. Uma pessoa que faz piada com as minorias que são dizimadas, né? Não é exagero a gente dizer que existe uma tentativa de exímio da população feminina, gente. Se esconde debaixo da cama, fi. Tão acabando com as mulheres todas. Realmente eu não tô vendo nenhum exagero, moça, na sua fala. Ela tá com mania de perseguição, ela tá vendo coisa, os boina preta batendo na porta dela, fi. Tem que proteger essa mulher, fi. Tem que proteger essa mulher, os boina preta estão atrás dela, fi. Hoje mesmo, eu voltando pra casa, eu não vi mulher na rua. Porque se eu visse, eu eximava. Olha os olhos dela, fi. Olhando pra todos os lados, com medo de descer um homem. Imagina um homem, fi, descendo pelo teto dela, fi. Agarrando nela, fi. Acabando com a vida dela, fi. Pois é, gente, se você aí que tá assistindo esse vídeo, você tem algum poder de ação, por favor, ajude a Luana Piovani, porque os homens estão atrás dela. Os homens querem matar ela de qualquer jeito, estão exterminando as mulheres e pelo desespero dela, ela é a próxima. Pra for dar um passeio no shopping, fi. E cruzar com o homem, fi. O homem vai agarrar ela, fi. Pra sempre, fi. Vai matar ela pra sempre, fi. Quem acha que essas barbaridades que o Léo Lins diz em show se encaixam na definição de liberdade de expressão? Veja, eu até respeito a opinião, tá? De quem enxerga a coisa assim. Vai ter que achar que o Oruan e o MC Pose também foram presos injustamente. Eu acho que ninguém acha que ele tem que ser preso pelo que ele canta. As pessoas querem que ele vá preso porque suspeitam que ele tem envolvimento com facção. Ele mesmo falou da própria boca que ele faz parte da facção. Vamos pesquisar na internet se tem um vídeo desse? Que foi o fato de ele ter dito que tem ligação com o Comando Vermelho.
quando ele foi questionado, quando você entra no sistema prisional, você é preso, eu nunca fui preso, mas já cobri muitas prisões, sei como é, você tem um cadastro onde você é fotografado, onde você tem os seus dados colocados ali no sistema, e um desses dados, uma dessas informações que a Secretaria de Administração Penitenciária questiona é: você é faccionado? Se sim, a qual facção você pertence? Por quê? Para que eles não juntem no mesmo presídio, na mesma unidade, até na mesma cela, pessoas de facções rivais, e isso possa provocar um problema dentro da cadeia. Então, ele mesmo declarou com a própria boca o que tá dizendo aqui a CNN. Eu tenho nada a ver com isso, enfim, viu? Mas é isso, ele foi preso preventivamente, está sendo investigado por envolvimento com facção e por lavagem de dinheiro, né? E o Oruan foi preso porque ele deu um cavalinho de pau com o carro na frente de uma viatura. Eu não sei, esse moço ele tá perdido. Enfim, vamos dar continuidade. O Oruan foi preso? Ele nem sabe, o Oruan foi preso? Será que foi? Não sei. Esse é o nosso jornalismo brasileiro. Porque, afinal de contas, ele tá só cantando sobre o crime organizado. Ele não é necessariamente, pelo menos isso não foi comprovado ainda, um membro do Comando Vermelho. Quando você fala que você faz parte, né, aí levanta suspeitas, né? Então, quem acha que uma coisa vale, vai ter que achar que a outra vale também. Não, são duas coisas completamente diferentes, moço. Que aparentemente o MC Pose, supostamente, usa o mercado da música para lavar dinheiro do tráfico. É completamente diferente. Pensa aqui participando, falando sobre isso. A maioria tá com você, tá falando que esse é um bom ponto mesmo. Mas aí teve gente dizendo o seguinte: mas ele faz isso num show. Paga quem quer, sabendo que vai ouvir esse tipo de piada. Não importa. E o que eu disse é que crime é crime, num show. Fora dele. Independentemente. Nesse caso aí tem um problema que ele ganha dinheiro Se ele cometendo um crime. Se ele matasse uma pessoa num palco. Isso. Pagou aí pode? quem quer. Pagou quem? Então, é um outro paralelo muito ruim que ele traçou aqui. O Léo Lins, ele é um artista que sobe no palco e finge ser racista, por exemplo, para gerar humor. Então, o paralelo justo seria: se ele subisse no palco e fingisse matar alguém, seria crime? Vamos fazer uma suposição, filho. Se eu mato você, vou preso eu, vai preso você, vai preso nós dois. O canal que desenhou um assassinato, filho. É crime, filho. Não pode. Mas isso dependeria de uma consciência de classe que essa pessoa, obviamente, não vai ter e nem quer ter. Essa daqui é a Beta. A Beta é uma pessoa mais ponderada, tá, gente? Ela é uma pessoa mais tranquila, mas mesmo assim, eu acho que ela deu uma puta de uma viajada aqui nessa opinião dela. Vamos lá. Só que aí, a gente entra em um outro âmbito, que é o âmbito criminal, que no nosso país a gente já tem uma lei que combate o racismo. Aí a gente pode debater aqui que é o seguinte: se uma pessoa vai pra rua e xinga uma pessoa negra na padaria, a gente não tem muita dúvida de que isso é racismo. Claro que não, né? Você tá na rua e você insulta uma pessoa negra. Você tem dúvida de que é racismo? Mas se uma pessoa sobe num palco e faz uma piada dessas que eu li aqui, o que é isso? Desculpa, Beta, eu acho que esse teu exemplo foi muito ruim, foi muito mal construído. E aí a pergunta é: essa pessoa está sendo presa, está sendo condenada por fazer uma piada, ou essa pessoa está sendo condenada por ser racista? Eu tenho uma resposta bem clara. Essa pessoa não está sendo condenada por ser racista e essa pessoa também não está sendo condenada por fazer uma piada. E aqui, gente, vamos combinar que não é um racismo leve, né? Como se existisse racismo leve. Mas assim, não é uma brincadeirinha. Aqui a gente não tá falando, e vou falar uma coisa também com muito cuidado agora de novo. Aqui a gente não tá nem chamando assim uma pessoa negra de feia. Aqui a gente tá falando, a gente tá tocando em pontos profundamente mais absurdos. Eu não tô nem falando assim que já é execrável, mas não tô nem falando assim: eu não gosto de pessoas, sei lá, eu não ficaria com uma pessoa negra. Que a gente sabe que até o presidente da República fala. Aqui a gente tá fazendo piada e trazendo com escárnio uma situação que foi o maior extermínio em massa da história, talvez, da humanidade. Esse vídeo da Beta, gente, se quem quiser pode ir lá no canal dela ver. Esse vídeo tem mais de 1 hora.
Obviamente não tem como eu reagir a todos, porque eu queria reagir a mais de uma pessoa. Mas aqui ela tá se referindo a uma piada que o Léo fez, de que o negro reclama do desemprego, reclama da falta de dinheiro e tal, mas na época da escravidão já nascia empregado e mesmo assim reclamava. E ela tá querendo dizer que não dá pra brincar com um assunto tão sério, que dizem foi a maior, maior, sei lá. O maior extermínio em massa da história, talvez, da humanidade. A questão aqui, filho, é que você tem liberdade para ter seus pensamentos, filho. Mas será que você realmente não gosta das piadas do Léo? Ou será que você não gosta do Léo, independente das piadas? Será que a Beta enxerga esse escárnio toda vez que esse escárnio acontece, ou ela só enxerga esse escárnio quando esse escárnio parte de alguém que ela não gosta? Quando é o Paulo Gustavo fazendo piada racista, tá tudo bem. Ninguém considera o Paulo Gustavo racista. É muito nítido, pelo menos pra mim, que essas pessoas não enxergam o Paulo Gustavo como alguém racista, mesmo que ele faça piadas racistas. Eu encontrei com 3 minorias, um negro, um gay e uma gorda. Eu quero saber o seguinte de vocês, com relação a negro, voltou ou não voltou a escravidão? Voltou tudo. E como é que eu faço? Eu pego no braço e levo pra casa? Parece que tem direito a nada. E com relação ao gay, deixa a rua pra ser espancado, tá? Agora me diz o seguinte, com relação à gorda, que ela tá perdida aqui. Dá um choquito, que o açúcar sobe e daqui a pouco morre, tá? Tá ótimo então, querido. Às vezes vai se falando. Outro. Cara, eu amo o Paulo Gustavo. Cara, eu adorava tudo que ele fazia. Eu gostava muito do Minha Mãe é uma Peça. Eu adorava 220 volts. Eu gostava muito do Vai Que Cola. Aquele Homem São de Marte. Enfim, eu gostava muito das obras dele. Mas enfim, o ponto é... E eu duvido que essas pessoas que estão dizendo que o Léo Lins é racista usem essa mesma métrica, esses mesmos critérios com o Paulo Gustavo para dizer que ele também é racista. O humor do Paulo Gustavo era todo baseado em esculachar negro, esculachar gordo, esculachar gay, esculachar todo mundo. Ele fazia o humor do esculacho. E eu particularmente adorava, eu achava ele hilário, muito engraçado. Eu gostava muito mesmo dele. Mas eu duvido que a Beta diga que o Paulo Gustavo era racista. Eu duvido que ela acredite nisso, que o Paulo Gustavo era racista. Aqui a gente tá fazendo piada e trazendo com escárnio uma situação que foi o maior extermínio em massa da história, talvez, da humanidade. Tratar com escárnio. Será que ela vê o Paulo Gustavo dessa forma? Como alguém que trata com escárnio o pior extermínio em massa da história da humanidade? Será que ela vê dessa forma? Não vê. Não vê. Então assim, será que essa repulsa é em relação à piada ou em relação à boca que conta a piada? Ou em relação a quem conta a piada? Que aparentemente isso conta. Na minha opinião, é o que parece. Bom, gente, acho que antes de tudo a gente precisa entender o que é uma condenação e, de fato, o que é uma prisão e por que a gente tem que ter uma visão política acerca desse assunto. O Léo Lins não vai preso, isso é um fato, tá? Aqui ele já começa falando merda. O Léo Lins não vai preso, isso é um fato. Isso não é um fato, isso é uma projeção que inclusive é a minha também, tá? Eu acho que o Léo Lins não vai preso por motivos complexos que eu vou falar no fim do vídeo, mas eu também não acho que ele vai preso. Posso dizer que ele não vai preso? Posso afirmar que ele não vai preso? Não, isso é uma tremenda de uma estupidez, mas a gente vai passar pano pra Rolinho, porque a gente gosta dele, por mais que ele seja, enfim, o Rolinho. Provavelmente essa pena de 8 anos e 3 meses de regime fechado não vai ser efetivada. Por uma razão muito simples, tá? Primeiro que o Léo Lins, ele é um cara que é um réu primário. Agora ele me surpreendeu, filho. Eu achei que ele ia falar que o Léo Lins não ia ser preso porque ele é branco, homem branco, cis, hétero, normativo. Achei que ia. Ele nunca foi preso por nada, nunca foi condenado por nada. Segundo, porque ele é um homem branco. Retiro tudo que eu disse, filho.
Retiro tudo que eu disse. Não adianta você usar a égide do artista para justificar seus atos. Esse é um ponto. Ah, mas e o personagem da TV, e a atriz Renata Sorrah que fez uma vilã, e fez fala homofóbica, não sei o quê. É que ela estava encarando uma personagem. O Léo Lins não é uma personagem. O Léo Lins é o Léo Lins que sobe no palco para atacar as pessoas. A diferença entre um personagem e um comediante no palco. O Rolinho, ele é uma contradição ambulante, porque ele reclama, ele detesta, ele tem asco de pessoas rasas, mas eu nunca conheci uma pessoa tão rasa quanto ele. A ideia de que a atuação, a interpretação é restrita ao teatro não é só uma ideia rasa, é uma ideia completamente equivocada. O artista, quando ele sobe no palco, ele não tá ali sendo ele mesmo. Ele tá ali interpretando o que aquela obra exige que ele interprete. A interpretação, ela não é exclusiva de atores, tá? Um cantor que sobe no palco para cantar ai, 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 esse amor é bom demais. Estou interpretando a música, estou interpretando um homem apaixonado. Estou apaixonado? Não, estou soltinho na pista, no meio da bagaceira. Some people want it up, 'cause I don't. Perdoe meu inglês, eu não sei falar inglês, gente. Vamos supor, eu subo no palco para dançar o Lago dos Cisnes. Você acha que eu não vou interpretar? É uma dança. Não é teatro, mas eu vou interpretar. Cantores interpretam, dançarinos interpretam, dubladores não estão caracterizados, não assumem outro nome ou outra identidade, eles simplesmente assumem uma nova entonação vocal, mas estão ali interpretando um personagem. E quando um comediante ele sobe no palco, ele também está interpretando, não significa que ele concorda com toda a besteira que ele fala, mas por mais que essa premissa de que o Léo Lins não é um personagem só porque ele não criou um nome novo ou porque ele não colocou uma roupinha, na verdade ele põe uma roupinha, né? Mas, enfim, não só porque ele não se caracterizou, ele não criou um personagem com outro nome, ele não estava interpretando, por mais que essa premissa seja equivocada, seja errada, vamos assumir por um segundo que essa premissa idiota, ela faz sentido. Eu poderia ainda assim dizer que o Paulo Gustavo, enquanto Paulo Gustavo, e não só enquanto Paulo Gustavo enquanto homem, branco e multimilionário, criou um personagem com um único intuito: fazer chacota com minorias, com pessoas negras, homossexuais, indígenas, pobres, enfim. Todos vocês devem lembrar que Paulo Gustavo faleceu durante a pandemia. E um abençoado de um parente meu chegou pra mim e falou assim, bem feito que ele morreu. Você viu o que ele falou? Ele debochou e sei lá o que, acabou morrendo, bem feito que morreu. E eu lembro de ouvir isso e eu fiquei assim, cara, eu tenho certeza que ele não debochou da Covid. Eu tenho certeza que não foi isso. O vídeo que ele tava se referindo é esse aqui, gente. Essa roupa que eu botei nela não é pra me proteger dela, não. Porque o vírus eu não me preocupo, que se eu pegar em mim não dá nada. E se der, meu plano vem aqui, eu sou içada, direto para um hospital particular daqueles prédios com 5 estrelas. Imagina, gente. Um anel desse meu aqui compra 10 respiradores. Eu, com meu sobrenome, eu bloqueio uma ala inteira do hospital. Se precisar, eu mesmo faço a eutanásia, eu arranco um aparelho assim, pego um jovem com saúde, sem sobrenome. Eu arranco assim, ó, pego o pulmão dele saudável, jogo dentro de mim e vou embora pra casa ilesa. Você consegue perceber que o Paulo Gustavo nesse vídeo, ele tá todo caracterizado, ele tá vestido, tá com peruca, tá maquiado, ele é um personagem. Inclusive o nome do personagem tá aqui, ó, pendurado na tela, Senhora dos Absurdos. Mesmo assim, o indivíduo ignorou tudo isso daqui e criou a narrativa de que ele usou a arte para zombar da Covid e o karma, ou Deus, ou sei lá o que ele acredita, levou o Paulo Gustavo por desrespeitar as pessoas que morreram com a Covid, sendo que ele é uma delas. Estou querendo dizer para vocês que Paulo Gustavo é homofóbico, é racista? Não, de jeito nenhum, não acredito que ele seja. O que eu tô querendo dizer é que se você forçar um pouquinho, você constrói uma narrativa. E se uma narrativa é tudo que você precisa para colocar alguém na cadeia, aí a gente vai ter um problema jurídico sério. É que uma fala, por exemplo, de uma piada com esse cunho que vem desse show, por exemplo, do Léo Lins, é uma fala
que pode criar várias Sandras Matias que vão dar com a guia do cachorro num cara negro e achar que tá tudo certo fazer isso, entende? Eu acredito que incita esse tipo de coisa. Agora, incita, é real. Incita e é real. O que isso te lembra, o Angelino? Quando eu era menino, filho, quando eu era bem piquituchinho, filho. Bem piquituchinho. Eu ia jogar, sabe o que, filho? GTA, filho. Mas não podia, porque eu ia virar um criminoso. Eu ia entrar pro tráfico. Eu ia virar um criminoso violento. Gente, isso é muito real. Ali em meados dos anos 2000, surgiu um aparelhinho muito fofo chamado PlayStation 2. E com ele veio uma porrada de jogo sangrento que espirrava sangue na tela. Um sangue com efeito gráfico bem ruim, mas que gerava já uma sensação muito boa na gente. E surgiu uma ideia nas pessoas que jogos violentos incitavam crianças a serem violentas. Apareceu, filho, estudos de associação de psicólogo, filho. Até Oxford, filho, se pronunciou, filho, dizendo que não tinha base científica, filho. Mas mesmo assim o povo teima, filho. Teima em falar que esse tipo de coisa influencia as pessoas, filho. Pois é, até hoje os estudos mostram que não existe nenhum tipo de correlação em jogos violentos e crianças se tornando jovens ou adultos violentos. E é interessante como a Alexandra faz uma coisa parecida e parte de uma prepotência, porque na cabeça dela, ela pode sentar na frente do Léo Lins e ouvir todas as piadas racistas dele, que ela não será abalada, porque ela tem discernimento. Mas na cabeça dela, as outras pessoas vão ser abaladas, porque as outras pessoas não têm o discernimento que ela tem. Ela tem discernimento, as pessoas não. Ela enxerga, as outras pessoas não. Ela tem inteligência, as outras pessoas não. Ela é o único ser imune. Ela é especial. E se a gente volta lá no vídeo do Rolinho que a gente acabou de ver, ele fala isso. As pessoas saem da plateia ou para atacar pessoas negras, ou se você é uma pessoa negra, você ataca a si próprio. Porque na cabeça deles, eles são os únicos que têm discernimento para conseguir entender que o racismo é uma coisa ruim. O resto do mundo não tem esse mesmo discernimento. O resto do mundo é um bando de boçal, um bando de zumbi, burro, que não consegue entender nada, né? Será que 8 anos de prisão é uma pena considerada justa para uma pessoa que fez piada? Aqui ela pelo menos consegue ser razoável. E aí a gente entra no ponto que eu queria chegar, né? Porque, como eu disse no início do vídeo e eu disse que eu ia falar no final, eu acho que o Léo Lins não vai ser preso, sabe por quê? Porque ele é rico. Agora, gente, através de um auxílio visual, eu quero mostrar uma coisa pra vocês. Olha só, esse daqui, peraí. Esse daqui é você. Ah, mas eu sou uma menina. Ok, eu vou botar aqui, ó. Esse aqui é o nosso indivíduo não binário. Ninguém sabe se é homem, se é mulher. Tá vendo? Saiu a sua cara. Esse aqui é você. Esse aqui é o cara médio, tá? Classe média tradicional. Ele tem uma casa, ele tem comida na geladeira, ele tem o trabalho dele, o CLTzinho dele. Ele tá com Samsung parcelado no bolso, às vezes até um iPhone parcelado por 3 anos. Esse aqui, ó, é o Léo Lins. Vou botar aqui, ó, um óculos escuro. O cara é muito desenhista, meu parceiro, é muito desenhista. Esse aqui é o Léo Lins. Vou botar aqui, ó, R de rico. Do outro lado, a gente tem o marginal. Vou desenhar o marginal assim. Gente, a imagem é meramente ilustrativa, tá? Os marginais hoje em dia não precisam usar máscara. E aqui embaixo a gente tem um homem branco, calvo, privilegiado, na posse de uma gravata e um cargo público. Vamos mudar a cor, vamos botar um azulzinho para os meninos, porque homem usa azul. O que a gente está vendo é esse cidadão aqui tentando fazer algo contra esse cidadão aqui.
Só que esse cidadão aqui, ele é imune a esse cidadão e ele também é imune a esse cidadão. Porque esse cidadão aqui, ele mora junto com você. Ele não mora junto com esse aqui. A verdade é que o Léo Lins, ele é imune a essa galera e ele é imune a essa galera porque ele é rico. Recurso visual. Mas tem uma galera que ele tem acesso. Sabe quem é o Léo Lins tem acesso? Você. Você é a classe média que paga o ingresso caro do show do Léo Lins. E se você perceber, o bandido favelado da periferia, ele tem acesso a você. O Léo Lins, ele tem acesso a você. Os políticos também têm acesso a você. Eu não estou falando exatamente do Léo Lins, estou falando de pessoas ricas. Há um tempo atrás, saiu inclusive um escândalo de empresas multibilionárias. Inclusive o Felipe Neto estava na lista. E era uma lista de ricos privilegiados com a isenção de impostos. Sabe quem também é isento de imposto? O marginal da periferia, que te rouba e vende celular roubado a céu aberto. Você sabe, os ricos sabem, os políticos sabem, os bandidos sabem, todo mundo sabe. São crimes que acontecem a céu aberto. Porém, os políticos não têm acesso a essa galera, porque essa galera vive uma espécie de anarquia, né? Inclusive onde eles moram e onde eles atuam, a polícia nem sequer pode ir lá. Você sabe que em favela quem faz a regra não é o Estado. O que eu tô querendo dizer com esse desenhozinho bonito aqui é que os políticos, os ricos e os marginais são imunes a tudo e qualquer coisa, então provavelmente nada vai acontecer com o Léo Lins. O único que tá à mercê de todo mundo é você trabalhador. Aí vamos supor, você é assaltado pelo marginal, você nem sequer pode reagir, porque se você reagir, você é preso. Você é capaz de ser preso. Então você não pode reagir. Aí o cara te rouba e ainda te dá uma facada, só que você paga imposto. Aí você vai procurar saúde pública, porque você paga imposto pro político, te dá saúde pública, mas você chega no hospital público, não tem médico, porque o político também te roubou. Aí o que te resta? A você ir no rico, tá? Esquece que esse rico aqui é o Léo Lins, mas você vai no rico, e o rico, sabendo que você não tem outra opção, o que ele faz? Ele faz você vender o teu carro, hipotecar a sua casa para conseguir um tratamento, porque sua vida depende disso. Vou até mudar de cor aqui, ó. Botar um amarelinho. Você tá sendo enrabado por essa galera, depois é enrabado por essa galera e logo em seguida é enrabado por essa galera. Sabe qual o direito que você tem? Um único direito que você tem: se indignar. O único direito que restou pro trabalhador é se indignar. Eu moro no Rio de Janeiro e em alguns lugares aqui do Rio de Janeiro, vou mudar de cor de novo, botar um laranjinha. Nós somos obrigados a pagar impostos, não só para políticos, mas também para bandidos. Aqui onde eu moro, se eu quiser abrir uma padaria ou uma lojinha de roupa, qualquer coisa que seja, eu no meu caso eu sou tatuador, então se eu quiser abrir um estúdio, parte da minha renda tem que ir pro bandido que vai bater lá uma vez por semana na porta do meu empreendimento, me cobrar uma parcela. E aqui onde eu moro tá muito bom, porque em alguns lugares as pessoas têm que pagar o bandido para que eles permitam que essa pessoa more na própria casa. Então você tá sendo enrabado de todos os lados. Quando eu estudei tatuagem, eu fiz um curso em Copacabana. Para voltar para casa, eu pegava um ônibus que quem é do Rio de Janeiro conhece essa miséria chamada 474. O 474 é a linha que faz Copacabana-Jacaré. Bandidos, criminosos que não tem um pingo de noção do que é respeito usam essa linha e você nem sequer pode chamar a polícia. Inclusive a polícia já tá lá. Não tem como você denunciar para os políticos, porque os políticos já sabem. Inclusive, enquanto eu estudava, alguns desses criminosos espancaram um velhinho durante um assalto e os caras lá de Copacabana quiseram tapar na porrada com os caras e começaram a caçar, fazer uma caça aos maloqueiros. E aí sim, pela primeira vez a polícia apareceu, pela primeira vez os políticos se pronunciaram. Mas o que eu tô tentando mostrar pra vocês, essas pessoas, esses bandidos favelados se comportam como animais. Parece um bando de macacos escalando. E quando aí você fala, você tá sendo racista falando que eles parecem macacos. Eu tô falando de forma literal.
Parece aquele um grupo de babuínos gritando, entrando pelo telhado do ônibus, pelo teto do ônibus, perdão. Eles pulam a janela do ônibus, assaltam quem tá no ponto de ônibus, depois pulam no ônibus de novo pendurado. Gente, tudo isso na frente da polícia. Você entende que eu aqui falando que esses caras parecem animais favelados, se comportam como primatas selvagens, eu já poderia estar sendo preso. Tudo o que nos resta é o direito de nos indignarmos. A gente não pode permitir que o nosso medo seja usado para forçar nós mesmos a construir uma ferramenta que vai nos calar no futuro. Porque, repetindo, o Léo Lins não vai ser calado, os bandidos não vão ser parados e os políticos fazem o que querem. E se você acha que esse recurso de controlar as redes vai ser usado contra o Léo Lins, contra pessoas ricas, você está tremendamente enganado. Se você acha que esse recurso vai ser usado para controlar bandido, você está redondamente enganado. E se você acha que os políticos vão fazer algo que possa cercear a própria liberdade deles, você é um imbecil completo. O único alvo dessa censura somos nós, o povo. Os ricos, os bandidos e os políticos, eles não vão ser abalados pela lei, porque a lei não alcança eles. A lei só alcança a gente. Tira essa ideia da tua cabeça de que cerceando a liberdade, censurando a liberdade de expressão, algumas coisas vão parar de ser ditas, vão parar de ser ditas por você. Léo Lins já foi processado 1 milhão de vezes. Independente de lei, independente de processo, ele continua fazendo o show dele e ficando cada vez mais rico. Independente de lei, bandido continua colocando arma na tua cara. Independente de lei, o INSS foi fraudado aqui agora na nossa cara. Pelo amor de Deus, depois de tudo que a gente sofre, o mínimo que a gente tem que ter é o direito de denunciar esses canalhas, de falar o que tá acontecendo e de dizer que eles são canalhas. Moral da história, no Brasil vale tudo. Só não vale a pena ser honesto. Enfim, essa é a minha opinião. Eu tô curioso sobre a opinião de vocês. Eu não costumo criar muitos vídeos desse tipo aqui no YouTube e nem pretendo fazer outros. Eu não tô muito acostumado a fazer vídeo assim de opinião, então eu não sei se eu fui claro, não sei se eu consegui ser didático. Essa porra desse cachorro tá latindo aqui e eu tenho que ficar cortando a frase toda hora no meio e eu perco o raciocínio. Mas, enfim, gente. Esse é o vídeo, espero que vocês tenham gostado. E deixa a opinião de vocês aqui, eu quero ler, enfim, ouvir outras opiniões.